Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre como você vai fazer o esboço, o seu esqueleto para começar a fazer a sua redação. O ideal, não mesmo definitivamente, não é que você coloque a sua redação direto na folha que você vai entregar, que você faça um esboço numa folha à parte que o INEP, a direção do Enem, dá pra gente. Então, você vai fazer uma coisa que a gente chama de esqueleto da redação. Você vai colocar suas ideias lá, estruturar antes de colocar na folha final. Então, hoje a gente vai falar sobre como você vai fazer sua tese, como você vai fazer uma análise do tema, como você pode pensar, né, nas discussões que você pode levantar na sua redação. A gente vai falar todo esse básico inicial antes de começar a escrever a redação de fato. Então, ok. Já sei que eu tenho que me posicionar no texto, já sei que eu tenho que conectar o texto com conjunções, com bons conectivos, já sei que eu tenho que ter repertório sociocultural. Ok, peguei o tema de redação, o que eu vou fazer? Quando você pegar o tema da redação, você vai ler os textos motivadores que vêm junto com ele, né? Então, texto 1, texto 2, às vezes é uma figura. É importante que você leia esses textos motivadores para você ter um norte do que a pessoa que elaborou aquela temática quer do seu texto. Então, você vai ler os textos motivadores e você que está treinando, e você vai fazer isso a partir do seu primeiro texto. Você vai ler antes sobre aquele assunto. Se você pegar no texto, por exemplo, a gente vai trabalhar esse tema aqui: violência policial contra negros. É um assunto que foi muito falado no ano de 2020. Então você vai pesquisar no Google, você vai ler em sites sobre esse tema. Se você não tiver muito tempo, eu fazia muito isso. Quando eu tinha que lavar a louça, quando eu tinha que fazer alguma coisa no meu carro, tinha que sair para algum lugar, eu escutava no YouTube. Então eu pesquisava lá, botava um tema e ficava ouvindo sobre aquele assunto enquanto eu estava fazendo outra coisa. É importante que você pesquise sobre esse tema para você ter o que falar no seu texto, entendeu? Para você ter argumentos. Aí você pode pensar: mas no dia do Enem eu não vou poder pesquisar, eu não vou poder olhar lá no Google, não vou poder ver vídeo no YouTube sobre esse assunto. Por que não é muito melhor eu já treinar a tirar as coisas da minha cabeça mesmo durante essa fase de treino? Não, porque é nessa fase de treino, de agora até o dia da prova, que você vai formar a sua bagagem de repertórios culturais, gente. Você só vai ter repertório, coisa para tirar da sua cabeça lá no dia da prova, se você construir esse repertório durante esse seu processo de treino na redação do Enem. Então você sempre deve pesquisar sobre o tema antes de escrever a sua redação. Então vamos começar a montar a nossa redação do Enem a partir do tema que eu já falei para vocês: violência policial contra negros. A primeira coisa que você tem que ter é o quê? O seu posicionamento, que foi o que eu falei anteriormente, a sua tese. Então, qual o seu posicionamento sobre esse tema? Assim, nesse caso é muito fácil. Eu posso dizer que vou deixar uma tese escrita bem certinha assim para vocês. A violência policial contra negros é um grave problema nas cidades brasileiras. Ponto. Isso já é uma tese, isso já é um posicionamento claro que o corretor vai identificar na sua redação. Ok, já tenho a minha tese. O que eu faço agora? Agora a gente vai fazer uma coisa chamada brainstorming. Isso é em inglês. Em português é chuva de ideias. Você vai pegar um papel e vai colocar tudo que vem à sua mente. Tudo mesmo. Não barrem essas ideias nesse primeiro momento. E aí você vai atrás de causas para esse problema. Já tenho a minha tese, que isso é um problema, mas quais são as causas desse problema?
Então eu vou pensar, vou colocar no papel, o que vier na minha cabeça eu vou colocar ali nesse meu esboço, nesse meu garrancho que eu vou fazer. Mas nesse problema, eu consigo elencar duas causas principais. A primeira causa é o racismo. É o racismo estrutural na sociedade. A gente vê que o racismo persiste na sociedade, principalmente nas diferentes maneiras de tratamento, o quanto a gente não vê negros em muitos espaços, a gente não vê muitos negros em muitas repartições públicas, a gente não vê muitos negros em altos cargos de confiança. Então, o negro ele é muito posto à margem na sociedade e já se espera-se muito dele a questão da criminalidade. Tanto é que quando muitas pessoas, sei lá, estão em lugares não muito movimentados, e se ele vê uma pessoa negra, ele espera muito mais que aquela pessoa vá assaltar ele do que se ele vê uma pessoa branca. Então essa mentalidade ela é muito forte na nossa sociedade e os policiais estão dentro dessa sociedade. Então eles reproduzem essa mentalidade. E ele vê dois garotos negros, ele já espera que o crime venha daqueles dois garotos negros. O racismo seria uma das causas dessa violência. A segunda causa que eu elencaria dessa violência policial contra negros é o fato dos negros estarem muito mais vivendo em periferias, vivendo em favelas. E a gente sabe que quem vive em grandes cidades sabe que as grandes cidades a gente tem facções, a gente tem milícias e a gente não tem preparo policial, a gente não tem preparo das autoridades policiais para desmontar essas milícias, para desmontar essas gangues, essas facções. Existem muitas facções na cidade de São Luís, então a gente não tem preparo policial para isso. Então o que a polícia faz? Em vez de ela desmontar o sistema, ela combate o crime com violência, porque de alguma forma é o que exige menos estratégia. Você vai lá e combate o crime fazendo uma verdadeira guerra ao crime. E nessa guerra, muitos vão morrer. Você vai ver que na maioria dos casos, os negros estão ali naqueles ambientes. Então, eles vão morrer na maioria dos casos. Então, a gente pode ver que a falta de preparo policial seria essa segunda causa. Ok, já tenho a minha tese, já tenho as duas causas do meu problema, o que falta? Vocês precisam elencar 3 repertórios socioculturais da vida de vocês, coisas que vocês leem em livros, em revistas, em documentários ou pesquisas, dados estatísticos, o que vocês tiverem em mente para colocar nesse texto. Então, por isso que é importante você antes de fazer a redação ter feito uma boa pesquisa antes para você ter esse repertório. Eu vou dar 3 repertórios para vocês que eu vou tirar agora aqui da minha cabeça. O primeiro é a série Todo Mundo Odeia o Chris. Essa série ela passava na Rede Record aqui no Brasil e ela fala de muitos temas, mas em um desses temas é tratada a questão da violência policial, sim, a forma diferente como a polícia trata negros para a forma como a polícia vai tratar os brancos. Assim, não é o tema principal da série, mas é o tema transversal e você pode usar assim. Então, tem essa série. Eu posso lembrar agora de um filme que é o Tropa de Elite. E esse filme eu posso usar para falar daquela questão que eu falei sobre as milícias, sobre as facções, o quanto elas aterrorizam as cidades e como a polícia não tem preparo para desmontar, muitos civis e principalmente muitos negros morrem. Então eu posso usar o filme Tropa de Elite para fundamentar isso. E uma terceira coisa que eu posso usar também é o filósofo Émile Durkheim, quando ele fala de fato social. Segundo o filósofo Émile Durkheim, existe o fato social. O fato social é quando toda a sociedade, toda a coletividade
forma um único pensamento. Então todo mundo tem uma maneira coletiva de pensar sobre a política, uma maneira coletiva de pensar sobre meio ambiente, por exemplo, e a gente tem um fato social muito presente na nossa vida, que é o racismo. Isso é uma coisa que está implícita e que todo mundo reproduz e que ninguém percebe. Então eu posso usar também esses 3 repertórios. O primeiro que eu falei, a série Todo Mundo Odeia o Chris. O segundo, o filme Tropa de Elite. E também a questão do fato social do Emily Durkheim. Então essa foi a nossa aula sobre esboço e esqueleto de redação. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.